Tá a fim de saber como se faz a rotação de dano com o seu sacerdote da especialização de sombra, com explicação de habilidades, talentos e a rotação na prática? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação bem completa. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando na minha loja da Amazon. O link vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Follow me and ponder the question, what if? Добро утро, солдат. Я готов отвечать. Fala meus amigos, espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus e a mais um vídeo de guia de classe. No vídeo de hoje vou fazer um guia básico e intermediário para sacerdote da especialização de sombra. Vou falar brevemente sobre as habilidades de classe de especialização, fazer a recomendação dos melhores talentos e por último mostrar a rotação na prática, fazendo um misto de teórico e prático aqui. Lembrando que eu sempre sugiro a melhor combinação para alvo único e PvE, pelo menos nessa série de guias. Eu vou tentar não fazer um vídeo muito longo, mas caso fique eu vou dividir em duas partes. Isso é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você não gostar muito de vídeos longos, aumenta a velocidade de reprodução do vídeo ou ouve como se fosse podcast mesmo até chegar na parte prática, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de sombra? Eu fiz aqui um top 4, em que em primeiro lugar nós temos aceleração, em segundo maestria, em terceiro crítico e em quarto versatilidade. Inteligência deve ser sempre o seu status primário, ele que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade aumenta o seu total de dano, aumenta a sua redução de dano recebido e também aumenta suas curas. Aceleração vai aumentar a sua velocidade no lançamento de feitiços e reduz a recarga de algumas habilidades. O crítico aumenta as suas chances de causar o dobro do dano e também cura. E a maestria eu vou explicar em breve. Beleza, vamos começar pelas habilidades de classe, no caso que todo sacerdote possui, mas que tem alguma relevância no caso para a nossa rotação de dano. Temos Palavra Sombria Morte, uma palavra de vinculação sombria que causa X de dano de sombra ao alvo. Se o alvo não morrer por Palavra Sombria Morte, o lançador receberá dano equivalente ao dano causado ao alvo, dano aumentado em 150% contra alvos com menos de 20% dos pontos de vida. Essa habilidade é uma habilidade de finalização, só que ela é meio problemática, porque assim como outras classes têm habilidades que dão mais dano contra alvos com menos de 20%, menos de 30% dos pontos de vida para finalizar mesmo, no nosso caso aqui, por mais que ela seja boa e na maioria das situações em que você usar tem alta chance de finalizar mesmo, tirando no caso boss, né, que tem uma vida muito alta ainda por cima, essa habilidade ela faz o seguinte, ela tem um preço. Se você matar o alvo com essa habilidade, ok, porque ela vai causar uma boa quantidade de dano. Mas se você não matar, você vai receber o dano equivalente. Isso pode matar você ou deixar você numa situação problemática. Então eu recomendo utilizar realmente quando o alvo estiver bem próximo de morrer. A não ser que seja um mob mais fraco, etc. Mas no caso de boss, dependendo da situação, eu recomendo esperar ele estar com a vida um pouco mais, pelo menos, dependendo da situação, bem mais baixa, né? Mas enfim. Essa é a habilidade aí de finalização que a gente tem, mas tem esse efeito colateral se o alvo não morrer. Temos Palavra Sombria Dor, uma palavra das trevas que causa X de dano de sombra instantaneamente e mais X de dano de sombra ao longo de 16 segundos. Gera 4 de insanidade. Essa é a nossa habilidade aqui que causa um dot no inimigo e gera um pouco de insanidade. O dano que ele causa ao longo do tempo é bom e o dano causado aí a quantidade total dura 16 segundos até causar o dano máximo, né? O dano total. Temos Infusão de Poder. Imbui o alvo em poder por 20 segundos, aumentando a aceleração em 25% e recarga de 2 minutos. Essa habilidade é o nosso burst de dano, né? Porque a gente vai utilizar em conjunto com outras habilidades, claro, para gerar essa quantidade extra de aceleração em você, fazendo com que você cause mais dano, lançando mais feitiços, né? Funciona de forma parecida com distorção temporal, heroísmo, só que com efeito menor e a recarga muito menor também, né? Enfim, a habilidade de burst aí que a gente tem. Temos Impacto Mental. Atinge a mente do alvo causando X de dano de sombra. Gera 9 de insanidade. Recarga de 6,9 segundos. Outra habilidade que causa dano pesado e gerando recurso pra gente, que no caso é a insanidade em conjunto com a mana, né? Nós temos a mana, mas o nosso recurso principal aqui vai ser o insanidade. Então, segunda habilidade aí que gera um pouco de recurso. Como as outras habilidades são mais de habilidade ou de controle de grupo, eu pulei e vamos direto aqui agora para as habilidades da nossa especialização de sombra, beleza?
As habilidades de utilidade, assim, é só vocês darem uma passada de olho, derem uma lida assim mais breve, que vocês vão entender como e quando usar também para ajudar o seu grupo, né? No caso aqui, como eu estou explicando só a rotação de dano, então eu vou pular para o vídeo não ficar muito longo, muito extenso. Então vamos para as habilidades específicas de sombra. Temos Seta Caótica, habilidade passiva. Durante o efeito da Forma do Caos, que eu ainda vou explicar, sua erupção do caos é substituída por Seta Caótica. Seta Caótica faz o seguinte: lança um raio de pura energia do caos no inimigo, causando X de dano de sombra e prolongando a duração de Palavra Sombria Dor e Toque Vampírico em todos os alvos próximos em 3 segundos. Requer Forma do Caos, gera 12 de insanidade e tem uma recarga de 4.2 segundos. Então vamos lá, eu ainda vou explicar, mas quando a gente está na Forma do Caos, a nossa habilidade Forma do Caos ela vai ser substituída por essa, que é o Seta Caótica. Então a cada 4.2 segundos a gente vai poder utilizar essa habilidade de dano extra, vai gerar 12 de insanidade e vai prolongar aí os efeitos de Toque Vampírico e que eu ainda vou explicar, e o Palavra Sombria Dor nos inimigos próximos em 3 segundos. Ou seja, vai prolongar o nosso dano sobre tempo no inimigo cada vez que a gente usar essa habilidade. Temos Pensamentos Sombrios. Para cada efeito periódico de dano de sombra no alvo, seus feitiços Açoite Mental e Calcinação Mental têm 3% de chance de acionar um Pensamento Sombrio. Pensamento Sombrio. Impacto Mental tem mais uma carga, além de ser instantâneo e pode ser lançado enquanto canaliza Açoite Mental ou Calcinação Mental. Então beleza, essa passiva ela vai fazer o seguinte: para cada efeito de dano sobre tempo de sombra no inimigo, quando a gente utiliza Açoite Mental, Calcinação Mental é a nossa habilidade aí de dano em área, por isso que eu não citei, então eu vou focar aqui no Açoite Mental. Então, para cada um desses efeitos de dano sobre tempo de sombra no inimigo, quando a gente usa Açoite Mental, tem 3% de chance aí, né, por efeito, de acionar um Pensamento Sombrio. Se procar esse Pensamento Sombrio, uma habilidade que eu ainda vou citar com o Impacto Mental vai ganhar uma carga, vai ser lançada de forma instantânea e você pode lançar enquanto você canaliza o seu Açoite Mental, que é uma habilidade canalizada. Então ele dá essa potencializada no nosso Impacto Mental dessa forma. Temos Maestria, Tecelagem Sombria. Seu dano é aumentado em X% para cada Palavra Sombria Dor, Toque Vampírico e Peste Devoradora no alvo. Durante a Forma do Caos, todos os alvos recebem efeito máximo. O que isso quer dizer? Vamos lá. Na sua forma natural, que é essa forma que a gente está aqui, mesmo consumido aí pelas sombras, a gente vai ter um percentual aí aumentado de dano para cada Palavra Sombria Dor, Toque Vampírico e Peste Devoradora no alvo. Para cada uma dessas habilidades a gente vai ter um aumento de dano aí, dependendo de quanto maestria você tiver. E durante a Forma do Caos, todos os alvos vão receber o efeito máximo, independente da situação. Quanto mais maestria, dependendo dessa mecânica aí, você vai causar mais dano. O interessante é que você sempre mantém esses dotes aí, que eu vou falar de qualquer forma, no inimigo, né? Vai ser uma coisa muito frequente na nossa rotação, a gente não pode deixar de usar. Então a maestria vai potencializar o nosso dano baseado nisso aí. Temos Forma do Caos. Ativa-se com o lançamento de Erupção do Caos. Modifica sua forma de sombra com os poderes do caos, aumentando em 20% o dano mágico que você causa, concedendo mais uma carga de impacto mental e concluindo a recarga dele. Dura 15 segundos. Aqui é interessante o seguinte: quando a gente utiliza a Erupção do Caos, a gente vai ser potencializado, né, pelas energias caóticas, de sombra, etc. E a gente vai ter um dano mágico aumentado em 20%. Ok. Mas assim que a gente entra na Forma do Caos, a gente ganha uma carga de impacto mental e conclui a recarga dele. O que isso quer dizer pra gente? Pra gente não utilizar a Forma do Caos com impacto mental na sua recarga normal, disponível pra gente utilizar. O interessante é que antes da gente usar a Forma do Caos, a gente esteja sem o impacto mental para poder utilizar, né? Esteja em recarga. Temos Aparições Sombrias. Ao usar impacto mental, Peste Devoradora ou Seta Caótica, você também cria uma versão sombria de si que flutua na direção de todos os alvos afetados pelo seu toque vampírico e causa X de dano de sombra. Acertos críticos fazem 2 aparições surgirem. Aí está também a importância da gente usar o toque vampírico, né? Junto também com a Palavra Sombria Dor. Toda vez que a gente utilizar o impacto mental, Peste Devoradora ou Seta Caótica, em todos os alvos que você tiver usado o toque vampírico, desde que o efeito ainda esteja
presente, é claro, você vai liberar essas cópias de sombra de você próprio que vão flutuando ali, né, para causar um dano extra nos inimigos, no caso, afetados pelo toque vampírico. Se por um acaso for um acerto crítico, ao invés de uma aparição, uma desses seus clones das sombras aí do Naruto, vão aparecer 2. Alucinações. Seus lançamentos bem-sucedidos de dissipar magia, dissipação em massa, purificar doença, braço vampírico e palavra de poder escudo geram 6 de insanidade durante o combate. Essas habilidades aí são habilidades defensivas, né? Eu não expliquei mais cedo porque são habilidades de mitigação de dano, habilidade para você se curar, escudo, dispel, né? Essas coisas assim. Mas o alucinações ele quer dizer o seguinte, que cada vez que você utilizar essas habilidades aí de forma bem sucedida, por exemplo, um escudinho que seja, vocês vão gerar 6 de insanidade durante o combate. Então as suas habilidades de proteção, de autopreservação, vão gerar uma quantidade de insanidade para vocês também. Temos toque vampírico, um toque de escuridão que causa X de dano de sombra ao longo de 21 segundos, ou seja, ela dura bastante o efeito ali no alvo. E cura você em 50% do dano causado, ou seja, metade do dano que você causar com essa habilidade, você vai receber em cura. Se toque vampírico for dissipado, o dissipador fugirá aterrorizado por 3 segundos, gera 5 de insanidade. Então essa habilidade vai gerar insanidade para você, nosso recurso, vai causar uma boa quantidade de dano ao longo do tempo, vai te curar em metade desse dano, e se alguém dissipar esse efeito, ele vai fugir aterrorizado. Temos silêncio. Silencia o alvo impedindo-o de lançar feitiços por 4 segundos. Contra PNJs também interrompe o lançamento de feitiços, são os NPCs, né, os mobs e tal, os inimigos assim que não são humanos, né? E impede o lançamento de qualquer feitiço da mesma escola por 4 segundos. Esse é o nosso interromper, só que a recarga dele é um pouco longa, né? 45 segundos, mas é o nosso interromper aí. Temos peste devoradora. Infecta o alvo com uma doença que causa X de dano de sombra instantaneamente e mais X de dano de sombra ao longo de 6 segundos. Você se cura em 50% do dano causado. Se este efeito for reaplicado, o dano restante será adicionado à nova peste devoradora. O que isso quer dizer? Essa habilidade é a habilidade que consome o nosso recurso, né? Ela consome insanidade, e ela causa um debuff no inimigo ali que dura 6 segundos. Você também é curado em metade do dano que você causa, e se você aplicar ela de novo, o dano que falta, né? O dano restante, vai ser adicionado à próxima peste devoradora. Então, sei lá, se faltou um dano equivalente a 2 segundos, esse dano que faltou vai ser reaplicado na próxima, né? Temos aqui o forma de sombra, que é importantíssimo a gente sempre estar, né? Porque se você está jogando de sombra, você precisa estar dentro dessa forma. Assume a forma de sombra, que aumenta em 10% o dano mágico causado. Ou seja, se você for ficar normal, você está perdendo DPS, então você vai ter que ficar nessa forma aqui para sempre, pelo menos no momento de combate, né? Depois, se quiser tirar, tira, mas é importante que você coloque de volta quando você for lutar contra alguém. Temos a Erupção do Caos. Provoca uma explosão de pura energia caótica, ativando a forma do caos e causando X de dano de sombra a todos os inimigos em um raio de 10 metros ao redor do alvo. Na forma do caos, essa habilidade é substituída por seta caótica. Então essa aqui é a nossa habilidade de explosão de dano. O nosso burst de dano vem dessa habilidade, né, que é a erupção do caos. Causa bastante dano, tem a recarga de 1 minuto e meio, e essa seta caótica também causa uma boa quantidade de dano, e assim como falei anteriormente, ela prolonga nossos efeitos aí de palavra sombria dor. Temos açoite mental. Ataca a mente do alvo com energia sombria, causando X de dano de sombra ao longo de 4,2 segundos e reduz em 50% a velocidade de movimento do alvo. Gera 22 de insanidade ao longo da duração. É outra habilidade que a gente tem aqui, e gera nosso recurso, que é o insanidade, causa uma boa quantidade de dano ao longo de 4,2 segundos, é uma habilidade canalizada, e ela reduz em 50% a velocidade de movimento do alvo. Ou seja, essa aqui, na verdade, é a nossa habilidade de filler, né? É a nossa habilidade que vai entrar na rotação como um filler. Ou seja, depois que a gente utilizou as outras primeiro, que eu vou explicar, a gente vai utilizar essa para preencher esse espaço vago, enquanto a gente vai ganhando recurso para gastar em recurso e por aí vai. O bom dessa habilidade é que, por exemplo, se você está enfrentando um inimigo que esteja vindo na sua direção, inimigo corpo a corpo, por exemplo, enquanto você está usando açoite mental, ele vai ter dificuldade para chegar até você, a não ser que ele pule ou use alguma outra habilidade assim. Mas fora isso,
Ele vai ter 50% de velocidade de movimento reduzida enquanto você está causando dano nele, pode andar para longe, fazer a mesma coisa e por aí vai. E nós temos aqui o Demônio das Sombras. Evoca um Demônio das Sombras para atacar o alvo por 15 segundos. Cada ataque dele gera 3 de insanidade. Tem uma recarga aí de 3 minutos. Beleza, agora que eu já expliquei as habilidades de classe e de especialização, vamos passar para a explicação e recomendação dos melhores talentos. Em primeiro lugar, nós temos Fortaleza da Mente. Açoite Mental e Impacto Mental causam mais 10% de dano e geram mais 20% de insanidade. Ou seja, esse talento vai fazer com que nossas habilidades Açoite Mental e o Impacto Mental causem mais dano e gerem mais insanidade pra gente, que é o nosso recurso. Então vai potencializar essas duas habilidades. Em segundo, nós temos Morte e Loucura. Se um alvo morrer em até 7 segundos após ser atingido pela sua palavra sombria Morte, você ganha 40 de insanidade ao longo de 4 segundos e a recarga de palavra sombria Morte é zerada. Então aqui potencializa Palavra Sombria Morte. Em terceiro, nós temos a Escuridão Desatante. Após lançar toque vampírico em um alvo, seu próximo toque vampírico, em até 8 segundos, será instantâneo e causará um X de dano de sombra imediatamente. Este efeito só pode ocorrer uma vez a cada 15 segundos. Esse aqui é um talento que ele vai potencializar o nosso toque vampírico, né? Ele vai fazer o seguinte, a gente usa o toque vampírico em um alvo, e o próximo, dentro de até 8 segundos, vai ser instantâneo e causar uma quantidade grande aí de dano instantâneo. Mas esse efeito só vai poder ser causado a cada 15 segundos. Vamos lá, dessa linha de talentos, o que vai ser melhor aqui pra gente na questão até do dano de alvo único, vai ser o Fortaleza da Mente, porque o dano extra e a geração de insanidade extra que ele vai causar, vai ser além de ser passivo, ele vai ser constante. Então ele vai funcionar para ajudar a gente a todo momento, fortalecendo essas duas habilidades. Então a minha primeira recomendação aqui para vocês vai ser essa, Fortaleza da Mente. Em segundo lugar, caso vocês prefiram, a sugestão que eu dou é o Morte e Loucura, porém ele é mais indicado para danos em área, multi-target, né? Porque você mata um com essa habilidade, vai ser recarga zerada, você mata o outro e por aí vai. Mas assim, realmente se você não quiser a primeira opção, né, que é a melhor, mais indicada para dano de alvo único, aí você pode pegar a segunda recomendação como Morte e Loucura, mas aí funciona mais para mais de um inimigo, né, para multi-alvo. O Escuridão Desatante também assim, é uma opção que vai dar uma boa quantidade de dano. Então, se você, por exemplo, não quiser o Fortaleza da Mente, mas ainda quiser algum talento para dano de alvo único, você pode pegar a Escuridão Desatante, se for o caso. Mas a minha primeira recomendação aqui é a Fortaleza da Mente mesmo. Da segunda linha de talentos eu vou pular porque são talentos de utilidade, então dá uma lida e vê o que funciona melhor para você. Da terceira linha de talentos nós temos Virada do Destino. Ao causar dano a um alvo com menos de 35% dos pontos de vida, você causará 10% a mais de dano e cura por 8 segundos. Então toda vez que você enfrentar inimigos com a vida aí abaixo dos 35 pontos de vida, toda vez que você causa dano, você recebe 10% a mais de dano e cura, se for o caso, por 8 segundos. Da segunda linha nós temos o Padecimento. Toque Vampírico também aplica a palavra Sombria Dor no alvo. Essa habilidade ela é boa porque ela reduz um pouco a sua rotação. Por quê? Ao invés de você usar Palavra Sombria Dor e Toque Vampírico separadamente, toda vez que você usa o Toque Vampírico já vai os 2 debuffs no alvo. Então é um talento muito bom e prático. Na terceira opção nós temos Pesadelo Calcinante. Requer forma de sombra, causa instantaneamente X de dano de sombra aos inimigos ao redor do alvo e aplica a palavra Sombria Dor neles. Se o inimigo já estiver afligido pela sua palavra Sombria Dor, o dano do Pesadelo Calcinante será aumentado em 100%. Só pode ser usado enquanto canaliza calcinação mental. Ou seja, esse talento aqui é um talento que requer bastante gerenciamento e é mais voltado para dano em área, né? Dessa linha de talentos aqui, o que eu vou recomendar vai ser entre Virada do Destino e o Padecimento, para dano de alvo único. Como falei, a terceira opção é para dano multi-alvo, né? Então, em primeiro lugar, aqui eu recomendo o Virada do Destino. Caso você não tenha gostado desse talento ou queira uma segunda opção, aí é seria o Padecimento mesmo, porque é um talento muito bom que aplica os 2 debuffs de uma vez só. Então vai reduzir um pouco a sua... vai reduzir um pouco a dificuldade da sua rotação, se você, por exemplo, se enrola ou perde tempo, ainda que não seja grandes coisas, assim, questão de tempo, etc., mas vai facilitar a sua rotação de qualquer forma, né? É mais prático você causar 2 efeitos de dano sobre tempo no alvo de uma vez só, do que aplicar separadamente, né? Então,
Em primeiro lugar, Virada do Destino e em segundo, Padecimento. Da quarta linha de talentos eu vou pular também, porque também são talentos de utilidade. Então dá uma lidinha, vê o que é melhor para você e vai funcionar. Da quinta linha de talentos nós temos Espíritos Auspiciosos. Suas aparições sombrias agora causam 15% de dano a mais e geram 2 de insanidade. Aparições sombrias é aquela passiva que, quando a gente utiliza certas habilidades, tem uma chance de aparecer clones sombrios que vão flutuando até o alvo para causar dano. Então agora elas causam mais dano, esses espíritos aí que saem de você, e geram uma pequena quantidade de insanidade. A segunda opção seria Elo Psíquico. Impacto mental causa 60% do dano a todos os outros alvos afetados pelo seu toque vampírico em um raio de 40 metros. Ou seja, esse talento vai fazer com que quando você usa impacto mental, cause uma quantidade de dano aí reduzida aos outros alvos afetados pelo seu toque vampírico, né? Então vai funcionar como um talento também para dano mais em área. E temos por último Colisão de Sombras, quer dizer. Atira uma seta de energia sombria que se move lentamente até o destino, causando X de dano de sombra a todos os alvos num raio de 8 metros. Gera 15 de insanidade. Dessa linha de talentos, a melhor opção aqui pra gente, para dar dano de alvo único e dano seguro, seria o Espíritos Auspiciosos. Ele melhora a quantidade passivamente do dano que a gente causa, né, com aparições sombrias, gera mais insanidade e é muito melhor para você gerenciar, já que você não vai precisar gerenciar, vai funcionar tudo automaticamente. Se você quiser aqui uma segunda recomendação, eu até recomendo Colisão das Sombras, é um dano pesado que causa, um dano bom, gera insanidade também, porém, além de requerer um gerenciamento melhor da sua parte, é um talento que você pode errar com facilidade, porque realmente essa seta de energia, ela vai indo lentamente até o alvo. Então, se ele se mover, você vai perder o dano, né? Então, assim, como segunda opção, eu recomendo até o Colisão de Sombras, mas fica só se você não quiser mesmo Espíritos Auspiciosos, né? Ele seria a nossa melhor opção mesmo. Da sexta linha de talentos, nós temos Danação. Inflige instantaneamente ao alvo com Palavra Sombreador, Toque Vampírico e Peste Devoradora, recarga de 45 segundos. Essa habilidade ela vai fazer com que seja aplicado os 3 danos sobre tempos que a gente tem, né, os 3 dots, no inimigo de uma vez só, né? Palavra Sombreador, Toque Vampírico e Peste Devoradora. Tem uma recarga aí de 45 segundos. A segunda opção seria Dobramente. Substitui Demônio das Sombras, né, que seria o nosso ajudante, evoca um Dobramente para atacar o alvo por 15 segundos. É uma recarga de 1 minuto e gera 5 de insanidade toda vez que o Dobramentes ataca. Então ele vai ser um Demônio das Sombras potencializado, né? Vai substituir o antigo e vai virar esse Dobramentes aí, que gera mais insanidade e tem uma recarga de 1 minuto. Em terceiro lugar, nós temos Torrente do Caos. Uma habilidade canalizada com recarga de 30 segundos, canaliza uma torrente de energia do caos contra o alvo, causando X de dano de sombra ao longo de 3 segundos. Gera 60 de insanidade ao longo da duração. A escolha de talentos aqui dessa linha vai ser entre Dobramentes ou Torrente do Caos. O que acontece? O Torrente do Caos é uma habilidade extra que a gente vai ter. Então, assim, é o que vai causar mais dano e vai gerar mais insanidade para você, que é o nosso recurso. Porém, se por um acaso você preferir uma opção passiva, por ser mais simples, etc., a segunda opção viável seria o Dobramente. Os 2 talentos, eles são bons, mas o que vai definir aqui vai ser realmente a sua necessidade. Se você quer mais o dano em si, se você está buscando o dano, a prioridade é o dano, aí o Torrente do Caos ele vai ser o melhor talento e é a minha primeira recomendação para vocês aqui. Mas se vocês preferirem algo mais passivo, algo mais simples, que não requer gerenciamento, né, no caso, mas que também seja bom e viável, o Dobramentes fica então como minha primeira recomendação. Então aqui a recomendação vai depender dessa necessidade. Então, se você priorizar o dano, pega o Torrente. Se você quiser algo mais fácil de gerenciar, uma habilidade passiva, pega o Dobramente, que é um talento muito bom e viável também. Da última linha de talentos, nós temos Loucura Ancestral. Forma do Caos aumenta em 30% a sua chance de acerto crítico por 15 segundos. Este bônus é reduzido em 2% a cada segundo. Ou seja, ele vai potencializar a nossa forma do caos, aumentando o acerto crítico, né? Só que esse bônus ele vai decaindo aí em 2% a cada segundo. A segunda opção é Caos Voraz. Seta caótica faz com que o alvo fique vulnerável ao caos, aumentando em 10% o dano que ele recebe de você por 6 segundos. Esse efeito só pode ficar ativo em um alvo por vez. Então você está enfrentando o boss, quando você entra na forma do caos e usa seta caótica nele, ele vai ficar vulnerável ao caos. Então ele vai receber 10% de dano a mais
de você por 6 segundos. Lançar seta caótica em um inimigo que já esteja vulnerável prolonga a duração da sua forma do caos em 1 segundo, ou em 2 se a seta caótica for crítica. Esse talento ele vai fazer o seguinte: além de fazer com que o alvo receba 10% de dano aumentado de você por 6 segundos, toda vez que você lançar seta caótica em um inimigo que já esteja vulnerável por conta desse debuff, ele vai prolongar a duração da sua forma do caos em 1 segundo. E caso seta caótica for crítica, vai prolongar em 2 segundos. E a última opção seria Submissão à Loucura, uma habilidade ativa, causa X de dano de sombra ao alvo e entra na forma do caos. Por 30 segundos, as suas habilidades que geram insanidade passam a gerar 100% mais insanidade e você pode lançá-las em movimento. Se o alvo não morrer em até 30 segundos após usar Submissão à Loucura, você morrerá. Essa habilidade é uma habilidade para você utilizar, por exemplo, quando o boss já está batendo as botas para morrer. Por quê? Vai melhorar bastante a sua geração de dano? Vai! Mas se ele não morrer em até 30 segundos, você também morre. Então qual é o sentido aqui? É você utilizar, se você quiser pegar esse talento, é para você utilizar quando você tem certeza que dentro de até 30 segundos vocês vão matar o boss. Porque se você não matar, ou o inimigo, seja lá qual ele for, um mob, dando só um exemplo básico, tô falando do boss porque eu tô mais voltado pra raid. Então assim, se você não matar o boss da raid até 30 segundos, você morre junto. Quer dizer, na verdade você morre sozinho, né? Se ele não morrer, você morreu sozinho. Então é um talento complicado para você utilizar. Dessa linha de talentos aqui, a melhor opção e a que eu recomendo mais para vocês, como primeira escolha, é o Caos Voraz. Então, essa aqui fica a minha primeira recomendação. Caso você queira uma segunda recomendação, uma segunda opção viável aqui, essa seria a Loucura Ancestral. As duas vão potencializar a sua forma do caos, né? Tanto a Loucura Ancestral quanto o Caos Voraz. As duas são opções boas, opções viáveis, mas fica essa aqui a minha recomendação. Em primeiro lugar, o Caos, e em segundo, a Loucura. O Submissão ele é um talento muito complexo pro benefício que ele vai te dar, né? Então, fica aí essa minha recomendação para vocês. Beleza, meus amigos, agora que eu já expliquei as habilidades de classe, de especialização e já fiz a recomendação dos melhores talentos, vamos passar para a rotação na prática. Inicialmente, né, no começo aqui dessa parte prática, eu vou só relembrar alguns pontos e dizer o que a gente vai fazer, e por último eu faço sem falar nada para não me enrolar, né? Então, o que a gente precisa ter em mente aqui? Toda vez que procar a passiva para a gente utilizar o impacto mental, a gente vai utilizar. Só para a gente não esquecer isso. Procou, a habilidade vai ficar brilhando, a gente vai utilizar. Ponto mais importante, a gente sempre precisa manter o máximo de tempo possível, a gente não pode deixar muito tempo sem renovar o efeito dos nossos dotes no inimigo. Quais são os dotes? Palavra Assombreador, Toque Vampírico e o Peste Devoradora. Sempre que acabar um desses efeitos, a gente tem que renovar o mais rápido possível, senão a gente vai estar perdendo dano. A nossa habilidade de filler, quando a gente não tiver o que fazer, vai ser o Açoite Mental, não é uma habilidade primária. A gente vai utilizar o Erupção do Caos para entrar na forma do caos sempre que possível, ou seja, a cada 1 minuto e meio a gente vai usar essa habilidade. A gente só vai utilizar a Erupção do Caos depois de utilizar o Impacto Mental, ou seja, a gente precisa que essa habilidade esteja em recarga, porque quando a gente entra na forma do caos, o Impacto Mental ele é devolvido pra gente. Ele é concluído a recarga e a gente ainda ganha uma carga. A gente só vai usar a Erupção do Caos com essas habilidades aí em recarga. Além disso, a gente vai utilizar no começo também o Torrente do Caos, e na verdade sempre que possível, por causar uma quantidade de dano pesado e gerar uma quantidade pesada de insanidade, o que vai permitir que a gente já comece a utilizar o Peste Devoradora. O Peste Devoradora, é importante que a gente não deixe, ou evite pelo menos, a nossa barra de insanidade chegar no máximo. O interessante é que a gente, por exemplo, juntou pelo menos 50, a gente já gaste no Peste Devoradora. Se a gente usou Peste Devoradora agora e a barra está indo para 80, a gente não precisa necessariamente esperar acabar o Peste Devoradora para aplicar outra. O dano que estiver faltando, no caso dela, para terminar o dano total que ela ia causar sobre tempo ali no inimigo, o que estiver faltando ele vai ser reaplicado, ele vai ser adicionado a nova Peste Devoradora no caso de você reaplicar. Mas assim, o que eu recomendo? A cada 50 de insanidade, gaste Peste Devoradora. O ideal é que você mantenha a cada 6 segundos esse efeito negativo do inimigo. Dá para fazer, requer um pouco mais assim de prática, mas dá para fazer. Outra coisa,
Sempre que possível a gente vai usar o nosso Demônio das Sombras, principalmente no começo, que é o burst de dano, e depois a gente vai utilizar, sempre que ele voltar, a gente vai utilizar em conjunto com as outras habilidades de burst. Por quê? Porque a recarga dele é a maior que tem, são 3 minutos de recarga. Então dá pra gente conciliar de novo com Erupção e com Torrente do Caos, que vão ser as nossas habilidades de burst. E beleza. Além disso, a gente vai utilizar nesse começo todo de burst de dano o Infusão de Poder. O Infusão de Poder, que é o nosso, funciona como se fosse distorção temporal, vai aumentar a nossa aceleração, a recarga é de 2 minutos. Só que o Erupção do Caos tem recarga de 1,5 minutos. O que isso quer dizer? Sempre que o Infusão de Poder voltar, a gente vai utilizar em conjunto com o Erupção do Caos. E quando o Demônio das Sombras voltar, a gente vai dar um jeito de encaixar para fazer tudo ao mesmo tempo de novo. Esse é o ponto assim, que a gente tem que é bom a gente lembrar. Porque o interessante é a gente combar o Demônio das Sombras, Infusão de Poder, Erupção do Caos e o Torrente do Caos. O Torrente do Caos é o que a gente menos vai ter problema para encaixar, porque a recarga dele é de 30 segundos. Então, assim, dá pra gente utilizar com frequência esse talento. Já o Infusão de Poder, que tem 2 minutos, já nem tanto. E o Demônio das Sombras, que tem recarga de 3, já nem tanto. Então a gente vai fazer um cálculo aí. Por exemplo, a gente viu que o Demônio das Sombras voltou, a gente vê as outras habilidades. Ah, tá próximo, vou esperar para usar tudo junto. Esse vai ser o cálculo que a gente vai fazer. Então, basicamente, a nossa rotação vai funcionar voltada para manter os dots no inimigo o máximo de tempo possível. Sempre que a gente tiver 50 de insanidade, a gente vai usar o Peste Devoradora, tentar manter ela sempre causando dano no inimigo, ou seja, a cada 6 segundos. É interessante que a gente mantenha esse efeito, né? Dá para manter. E a gente vai renovar, vai reiniciar a nossa rotação sempre que a gente tiver as 4 habilidades disponíveis, que são Demônio das Sombras, Infusão de Poder, Erupção do Caos e o Torrente do Caos. E lembrando que a gente só vai usar a Erupção do Caos depois que Impacto Mental estiver em recarga, para a gente poder ganhar uma carga nova e resetar a recarga dela. E o Açoite Mental a gente vai utilizar como habilidade de preenchimento. Quando a gente gastou tudo e fez tudo no burst inicial, não vamos ter provavelmente o que fazer, vamos usar Açoite Mental. E vale um outro ponto aqui que eu esqueci de falar. Toda vez que a gente usar a Erupção do Caos, a gente a cada 4 segundos vai ter a recarga da nossa Seta do Caos. É para utilizar sempre que ela voltar. Essa habilidade vai ser prioridade, porque ela vai ter um efeito passivo de talento, que é o nosso Caos Voraz, né? Que ela vai causar aí mais dano sempre que você atacar com seta do caos aí o seu boss, o seu inimigo, você vai causar mais dano nele. Então você tem que manter esse efeito aí nele. Então, enquanto você estiver na forma do caos, sempre que tiver disponível o seu seta do caos, você vai usar, tá? Então, como falei, a última habilidade, a menos importante, a última habilidade que a gente vai usar, vai ser Açoite Mental, porque é literalmente de preenchimento. Mas assim que a gente acabar o burst de dano, a gente vai acabar utilizando ela um pouco mais, mas ainda assim vai ser nossas últimas opções. Então, só para não esquecer, mantenham sempre os dots, as habilidades aí de dano periódico no inimigo. E sempre que procar a passiva, use o Impacto Mental. Sempre que tiver pelo menos 50 de insanidade, a gente vai utilizar o Peste Devoradora e vai buscar usá-la novamente dentro desses 6 segundos, o máximo que a gente puder. Então beleza, agora vamos para a parte prática sem falar nada, só para vocês verem como funcionaria isso sem explicações, né? Só na parte prática mesmo. Lembrando, ó, como vocês viram, sempre que tem disponível, estou usando aqui o Peste Devoradora, prestando atenção aqui nos tempos de recarga. Se procar também alguma habilidade aqui para a gente usar a Seta do Caos, a gente vai utilizar também. E é isso.
isso. Depois desse início de rotação, a gente vai ficar mantendo os dots, né? A gente vai ficar observando para quando acabar. Sempre que der para usar o Peste Devorador, a gente vai utilizar. E a gente vai ficar fazendo, basicamente, marcando hora, fazendo hora, sei lá como você queira dizer o termo, para poder combar de novo as habilidades iniciais de burst que a gente tem. Né? Gastando aqui, sempre que tiver disponível para usar o Peste Devorador, usar. Procura passiva, usa. Renova aqui os debuffs. Aqui, como vocês podem ver, já está voltando a Erupção do Caos. Ó, voltou, eu não vou utilizar. Eu vou guardar, já que a minha infusão de poder está próximo de chegar. Então não vou. E aqui o açoite mental é quando a gente não tem outra coisa para fazer aqui momentaneamente. E é isso. Assim que voltar essa habilidade aqui, dá pra gente utilizar de novo até o Infusão de Poder em conjunto com a Erupção do Caos, e depois esperar um pouquinho para voltar o Demônio das Sombras. Mas no caso aqui, como faltaria apenas 45 segundos para ele voltar, eu acho mais viável vocês esperarem esses poucos segundos aqui para vocês usarem o combo de novo, e vai reiniciar a rotação que a gente fez no começo, e depois a gente vai ficar só gerenciando. Mas assim, como vocês viram, não é difícil, pode ser até parecer um pouco complexo, já que a especialização de sombra sempre foi um pouco esquisita, mas não é tão difícil. Os pontos importantes só que a gente tem que manter em mente é renovar os dots sempre, a cada 50 pelo menos 50 de insanidade, a gente gastar o Peste Devoradora no alvo, interessante a gente tentar manter o tempo todo, a gente só usar a Erupção do Caos depois de ter gastado o Impacto Mental, utilizar o Torrente do Caos sempre que possível para gerar insanidade. E mais o que? Quando a gente utilizar também a Erupção do Caos, sempre que estiver disponível utilizar o Seta do Caos, não deixar de utilizar, porque isso vai ser muito importante. E qualquer passiva que procar aqui, que deixe a gente usar Seta do Caos ou o Impacto Mental de graça, a gente vai utilizar. O Açoite Mental é só uma habilidade de filler, é importante, mas é só mesmo de preenchimento. Mas é isso, eu espero ter ajudado vocês até aqui. Se por um acaso ficou alguma dúvida, ou por um acaso me fugiu alguma coisa para explicar, deixa sua dúvida nos comentários, ou se você preferir um contato mais direto, pode mandar um direct para mim no Instagram, através do @aranhaversos. Mas eu espero ter sido didático e ajudado vocês até aqui. Obrigado por quem assistiu e um abraço. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!